Fala pessoal, tudo bem? Pavone Corretor, especialista de imóveis aqui de Orlando e hoje no quarto vídeo da nossa série aqui com o Dr. Walter Santos. Quarto vídeo, Dr. Walter? Quarto vídeo. Não, é que teve de apresentação aqui. Quarto vídeo, terceiro vídeo de visto. Né? Quarto vídeo da nossa série aqui com o Dr. Walter. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que é isso, eu acho que está trazendo... Eu gosto desse bate-papo com você porque a gente traz e desmistifica muita coisa, né? E fala do assunto direto como ele é, sem ficar vendendo muitas ilusões, que é o que a gente vê bastante por aí. Eu acho que essa é a função do advogado também, é você trazer opções reais, verdadeiras para o teu cliente e até o limite de onde pode chegar. E não simplesmente vender um produto, exato, porque eu não sou vendedor, eu sou prestador de serviço. E é por isso que eu digo que, como na tua profissão e na minha, não tem concorrência. Não. Você quer alguém que te represente, alguém que te dê respaldo. Que você tenha essa é a ideia. Confiança, correto. Né? Exatamente. Não, e é o que eu falo, né? A gente tem que... Eu tenho que colocar o dinheiro do cliente da melhor maneira possível dentro das expectativas dele. E com o visto, é o que eu falo para eles também. Você tem que conversar com o advogado porque ele tem que entender a tua vida. Não é você que sabe que visto que você qualifica, é o advogado que vai saber qual visto ou quais são os que você vai poder se qualificar. Exatamente. Mas vamos lá, nós vamos falar de visto religioso, o famoso visto R1. Eu vou te ser sincero que já ouvi falar, tenho amigos que já migraram dos Estados Unidos através desse visto e eu conheço alguns pastores aqui que usam esse visto também. Vamos falar um pouquinho dele, Dr. Walter? Vamos. O que é esse visto R1? O visto R1 é um visto de trabalhador temporário religioso, quando uma instituição religiosa americana ela traz um trabalhador estrangeiro para vir trabalhar aqui numa função religiosa. Então tem algumas pegadinhas. Qualquer religião, não interessa a religião, desde que seja uma atividade religiosa. Correto, atividade religiosa. Mas, é aí que começam as pegadinhas. Quem que você pode trazer? Alguém que seja vinculado por pelo menos 2 anos a uma instituição religiosa estrangeira da mesma denominação que a americana, que é a empregadora. Então quem solicita o visto é o empregador americano. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu tenho a igreja, vou inventar aqui, Assembleia de Deus, de Orlando. Ela quer trazer um trabalhador religioso brasileiro. Tem que ser alguém que tenha vínculo, seja membro da Assembleia de Deus. Não pode ser da Batista, por exemplo. Correto, não pode. Tá. Que seja dessa mesma denominação religiosa brasileira por pelo menos 2 anos. Tem que ter um mínimo de 2 anos de registro lá. E o visto religioso, ele tem 2 modalidades de trabalhador religioso. Tem a função ministerial, alguém que vem para ser pastor, dirigir a igreja nos seus ensinamentos e pregações. E tem o trabalhador religioso não ministerial. Pode ser alguém que vai vir trabalhar na parte de coro, música, na parte de terapia de casal, por exemplo. Mas não no staff, no back-office da igreja, não. Tem que estar... Vou trabalhar, por exemplo, na parte de cuidar de documento. Não, a função tem que ser religiosa. Religiosa mesmo. A função tem que ser religiosa, mas ele tem essas 2 modalidades. Ele tem também a possibilidade do visto permanente religioso, que é o Green Card religioso. O Green Card religioso pode ser pedido por um trabalhador religioso que já está com o visto R1 aqui por 2 anos. Então vamos lá. A igreja chama lá o obreiro para cá para trabalhar, ele fica 2 anos com esse visto trabalhando e depois de 2 anos... Pode pedir o Green Card religioso. Olha só, e também legal. Também tem as 2 modalidades do Green Card religioso. O Green Card religioso pode ser feito para um pastor, alguém numa função ministerial, e existe o Green Card religioso para a função não ministerial. Mas, e aí vem a ressalva, na função não ministerial, isso aí está suportado por uma lei que tem sido prorrogada a cada 3 anos, normalmente até vinculada na data do orçamento americano. Tá? É a mesma do EB5, você já ouviu falar que quando acabou o EB5, não renovaram? É a mesma lei que está segurando a função não ministerial. A ministerial já está incrustada aí na lei migratória, tá? Não ministerial, não. Então, ela depende de prorrogações. De renovação. Quer dizer, pode ser que um dia eles não renovem e ela acaba. Correto. Mas isso é para o Green Card, tá? O visto existe na função ministerial e não ministerial. E vamos supor que a pessoa não vai entrar com o pleito do Green Card. Quanto tempo ela pode ficar com esse visto? 5 anos. Depois disso, ela volta ou aplica o Green Card? Isso, ela volta ou aplica o Green Card. Lembrando que só o trabalhador titular é que pode trabalhar nos Estados Unidos. Só o titular do R1.
o ministerial ou não ministerial. Os membros de família não podem trabalhar. Então as pessoas perguntam, bom, esposa de R1 pode trabalhar? Não. O filho de R1 pode? Não. Todos têm a denominação R2, que são os derivativos do R1. Mas o R2 não pode trabalhar, apenas o R1 e apenas para a instituição religiosa. Veja, é um visto de trabalho específico do empregador A para o ministro, o pastor B ou para o trabalhador religioso B, tá? Não pode trabalhar para outra pessoa. Então, eu cheguei aqui, vim para a Assembleia de Deus de Lake Nona. E aí, de repente, eu fui chamado para trabalhar na Assembleia de Deus de Windermere. Eu posso ser transferido? Pode, mas tem que fazer... Desde que sejam a mesma... Tem que fazer uma emenda na petição de trabalho para que você trabalhe em outro local, porque ele é definido o local que você vai trabalhar e para quem você vai trabalhar. Tem que estar lá trabalhando. Caramba, e quanto tempo demora esse processo assim, entre a igreja pleitear a vaga e a pessoa Se a igreja já teve a inspeção da imigração, porque eles fazem uma inspeção em loco para saber se existe mesmo a instituição religiosa e se ela necessita, enfim. Já imagino por quê. Se ela já teve a inspeção, você pode fazer o premium processing, o processo prêmio que em 15 dias sai a decisão. Ô, louco! Mas tem que estar trabalhando para a igreja. Tem que estar trabalhando para a igreja, tem que ter um mínimo de 20 horas semanais. Mas assim, é trabalhando, não é ser membro da igreja. Não. Igual eu sou membro da Batista, lá vou lá todo domingo, já faz 5 anos, isso não. Trabalhando, mínimo de 20 horas semanais nessa função. Tá. E vai ter que receber um salário que seja compatível para o sustento da família inteira do trabalhador religioso. A gente fala, bom, ele vai trabalhar, vai ganhar $10 mil por ano. Esquece, não pode, tem que ganhar pelo menos ali. E a formação que essa pessoa que está lá no Brasil tem que ter? Ele tem que ter uma formação específica ou não? Educacional, não. Mas o trabalhador ministerial ele tem que ter sido ordenado ministro de acordo com os estatutos da denominação religiosa que ele prega, né? Então ele tem que seguir aquele rito necessário. Então, normalmente eles têm o diploma de ordenação, de ministro e tudo. Muitos têm até experiência, alguns têm livros publicados, experiência internacional. Então isso é possível. E agora, quando o detentor aí do visto R1 pede o green card, os R2 que não podiam trabalhar acabam sendo agraciados com o green card também, por serem independentes. E sabe qual é a denominação do visto religioso permanente? É o EB4. Nós falamos do 2, nós falamos do 3 e sem você saber, falamos do EB4. Sim. O titular do imigrante religioso recebe o green card e os seus derivados também, os derivativos, né, na lei imigratória que é chamada. Eles recebem o green card, também podem trabalhar depois em qualquer área. E aí depois vai embora. Já recebe o green card definitivo de 10 anos? Já o definitivo de 10 anos. Como todo visto, o processo evoluiu com o tempo. Antigamente ele era muito mais simplificado. Sim. Hoje tem essas inspeções em loco das instituições religiosas americanas. Como todo visto deve ter tido alguém que fez alguma maracutaia Com certeza. Hoje eles já perguntam para a instituição que está peticionando se ela já tem outros trabalhadores temporários, né, os provisórios, ou permanentes que ela peticionou. Então querem saber se é compatível, quer dizer, qual o tamanho da sua congregação? Bom, eu tenho 80 membros. E quantos pastores você tem? 5? Peraí, essa conta não fecha. Né? Então hoje o processo é diferente. Antes não era, não tinha essa, antes que eu diga 15 anos atrás, não tinha essa restrição. Que legal, Dr. Walter, maravilha. Alguma recomendação que você daria para quem escutou agora a primeira vez e falou, poxa, eu me enquadro, eu trabalho na minha igreja, sei que tem uma aí, vou pleitear essa transferência. Qual a recomendação que você daria para esse nosso seguidor? É saber que você depende de uma oferta de emprego, que o peticionário é uma instituição religiosa, essa instituição que está solicitando para você o visto. Então tem que ter certeza que ela pertence à mesma denominação da qual você é membro religioso no Brasil, por pelo menos 2 anos, tá? A prova é tranquila, por carteira de filiação, você prova que é membro da igreja. Diplominha. Tá. Exato. Agora, tem que ser da mesma denominação. Não raro eu ouço pessoas, eu tenho essa outra denominação, é mais ou menos... Não, tem que seguir o mesmo secto religioso para poder ser contratado. Aí, tá vendo, gente? Procurem as igrejas que tem aqui, faz amizade com o pastor, fala, pastor, contrata eu aí que eu quero migrar para os Estados Unidos. Mais ou menos assim. Maravilha, Dr. Walter, obrigado. E agora, nós vamos falar de um tema que eu vejo pouco na internet no nosso próximo vídeo. Você que tem parentes, né, em primeiro, segundo grau, aí você vai explicar no vídeo,
que já é cidadão americano, que já nasceu aqui, que mora no Brasil ou que tem green card, que você que tem esse parente que é americano, que tem green card, pode se beneficiar? Vamos falar um pouquinho disso daí? Vamos falar da imigração pela via familiar. Fechado, então. Eu tenho diversos clientes, sabia, que nasceram aqui, moraram no Brasil e aí depois vieram para cá. Eu tô chegando agora porque eu quero puxar o green card pro meu filho, quero dar cidadania para ele. Comum. É bem comum, né? Tem um até que nem sabia que tinha isso daí. Quando foi renovar o visto, o cara falou, não, você é americano. Não, é verdade, eu nasci lá. Então tem umas histórias bem engraçadas. Mas é isso daí. Obrigado mais uma vez, Dr. Walter. Obrigado, eu. Te vejo no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre imigração aqui com o Dr. Walter Santos. Muito obrigado.